Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje as primeiras páginas estão colocando a tentativa do governo de dar uma esfriada na tensão que o próprio governo criou. Esse telefonema aqui, que vem sempre essa hora, eu tenho que desligar, é a Enel me cobrando uma conta que não é minha. Eu atendo, alô, quem fala aqui é a Alice da Enel. O senhor está devendo uma graninha. E olha, desculpe, viu? Graninha eles vão atrás, luz que é bom, é uma catástrofe essa Enel. Bom, data vênia é o seguinte, o governo, através do Lula e do Haddad, das contradições entre os dois, e da fala do Lula, muito em direção ao gasto, né? Acabaram desencadeando uma pressão no mercado ontem. Então, dólar, aquelas coisas de sempre, né? A coisa da crise do dia. E realmente ficou uma coisa espantosa, porque é um governo que dá tiro no próprio pé. Ficou a impressão que havia e há uma diferença muito grande entre as opiniões do presidente e as opiniões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Tebet. Aí perceberam que a situação estava grave, mediram a temperatura do mercado, e aí, primeiro o Lula, já lá no exterior, deu começou a elogiar o Fernando Haddad. Disse, não, o Fernando Haddad é maravilhoso, é um grande ministro e tal, para diminuir essa aparente tensão entre os dois, que de repente pode levar a algum extremo. Chamo de extremo é o Fernando Haddad se irritar e pedir o chapéu. Quer dizer, começaram a vicejar todos esses boatos, todo tipo de notícia falsa, e realmente o mercado ficou assustado, ficou tenso. Aí o Lula falou isso, a Tebet foi até o Fernando Haddad, e aí o Fernando Haddad e a ministra Tebet juntos prometeram que nos próximos dias, da próxima semana, farão um grande esforço para a redução das despesas do governo. Coisa que a gente sabe que o Lula não é muito favorável. O Lula, quer dizer, o governo é visto como... É visto não, é verdade, o governo tem uma fúria arrecadatória e não pensa em economizar, em fazer cortes nunca. Aí parece que vão começar esses cortes, vai ter uma análise e tal, e essa fala, né, de uma correção de rumos pode dar uma aliviada na questão. Olha, a Folha aqui, o Haddad e Lula agem para aliviar crise de confiança. Puxa vida, deu uma... Olha o Globo. Haddad e Tebet anunciam revisão ampla e geral de gastos. Entrevista ao Globo,
Ministra diz que cardápio a ser levado a Lula incluirá até reforma da Previdência dos militares. Dólar recua. A dona Tebet levando essa proposta da Previdência dos militares que pesa para o Lula, não é coisa de muito amiga, não, porque vai pedir para ele decidir um assunto delicado desse, um assunto que tem que ser, no Brasil, traçado, conduzido com luvas de pelica, diplomaticamente, tem que conversar com os militares, ouvir sugestões. Isso não pode ser, como o governo tem feito, desencadear uma medida provisória na cabeça das pessoas. Né? Medida provisória começa a valer na hora que ela é publicada, e você fecha todas as portas do diálogo, que o Lula gosta tanto de dizer que é um governo de diálogo, etc, etc. Vamos ver como é que a Folha falou, né, essa crise aqui. Declarações do ministro Fernando Haddad sobre revisão de gastos do governo e manifestações de apoio a ele interromperam ontem a valorização do dólar, que havia elevado a moeda a 5,40. A cotação fechou em R$ 5,37, queda de 0,7%. A bolsa recuou 0,3%. Ao lado de Simone Tebet, do Planejamento, Haddad disse que pediu à sua equipe a intensificação da discussão sobre contenção de gastos para passar tranquilidade sobre questões fiscais. A declaração ocorreu um dia após Lula falar em arrecadação sem citar cortes. Você vê que o próprio governo vai criando as suas crises. A fala do presidente sobre política fiscal havia se somado à percepção do mercado de que Haddad estava enfraquecido por derrota no Congresso, que recusou medida provisória sobre créditos tributários. O texto era aposta do ministro para compensar a desoneração da folha. Ontem, Lula defendeu o auxiliar. O Haddad é um extraordinário ministro, afirmou em viagem a Genebra. Disse ainda que cabe a senadores e empresários acharem uma solução para manter o benefício fiscal sobre os salários. O Haddad tentou, não aceitaram. É o Lula tentando empurrar a responsabilidade do governo para o setor privado. Não dá, né? Não dá. Isso é uma tarefa de governo. Como ele lavou as mãos na questão do aborto, que a distância dessa discussão deixa para o Supremo para dar meia volta no que o Congresso resolve nesse setor, mas ele não quer pôr as mãos. Ele não quer pôr as mãos porque o tema, por exemplo, essas restrições ao aborto, tem muito aplauso dentro de uma área que o Lula quer conquistar e não consegue, que são os evangélicos. Então ele vai devagar, ele não mete a mão em cumbuca. Mas ultimamente realmente tem metido, e o governo dele, como diria um amigo meu que gosta dessa frase e usa sempre, a cabeça do governo do Lula é um liquidificador. Então,
1 em 3 abortos legais é feito após 22 semanas. Profissionais que atuam em serviços de aborto legal afirmam que gravidezes acima de 22 semanas representam 1/3 das interrupções previstas em lei. Projeto da Câmara da Margem para vetar procedimentos acima dessa idade gestacional e equipara a interrupção a um homicídio simples. Aí o Lula, isso vai ser judicializado, já é, de alguma maneira, e vai cair para o judiciário para depois todo mundo ficar reclamando que o judiciário entra na seara do executivo e do legislativo. Eles mesmos pedem, muitas vezes depois vem a reclamação. O Estadão, claro, também tocou no mesmo assunto. Haddad fala em cortar gastos e passar tranquilidade. O dólar cai. Aí, gente, precisa ver o que vai acontecer, porque se não acontecer isso que o Haddad está falando, nessa... Né, aí, sob pressão, o ministro disse que o orçamento de 2025 será bem montado. Se isso não acontecer, vamos ter problemas mais graves ainda. O Celso Ming tem uma chamada aqui na primeira página dizendo sobre um artigo do Celso Ming. Governo Lula perdidaço. Os ministros da Fazenda... E tá, aqui tem uma... É uma chamada só. É uma chamada. O governo Lula perdidaço. E a Febraban disse o seguinte: Isaac Sidney, presidente da entidade, afirmou que o ministro segue sendo fiador da economia e precisa de apoio. É hora de estender a mão a Haddad, diz a Febraban. Ué, contra quem? Né? Contra quem? Adivinha? Quer dizer, é um bate-cabeça que não tem. Operação Mira Cracolândia itinerante do PCC. Facção comprou e montou 78 hotéis e hospedarias, 26 delas clandestinas para abastecer e manter o tráfico de centro. Lá na Cracolândia, para quem não é de São Paulo, que fica num dos bairros que já foi dos melhores da capital, Campos Elíseos, aquela região, eles têm várias pensõezinhas, tem várias... não é nem hotel de curta permanência, que mora esse pessoal desvalido lá, pessoal dependente. Aí esses hotéis estão sendo usados para venda de drogas, armazenamento de drogas, e a polícia, numa ação que envolveu inteligência e tudo, avançou ontem e prendeu muita gente. Polícia Civil prendeu 12 pessoas, entre elas João Caboclo do Nascimento, dono de bares e hospedarias no centro de São Paulo. A estrutura montada pelo PCC deu à facção poder de transferir dependentes químicos para qualquer área da região sem prejudicar a logística do tráfico, informa Marcelo Godoy. Esse negócio está avançando. O negócio, eu falo, é um negócio comercial da venda de drogas em todas as camadas da população. O tráfico vai crescendo, já está dentro da política, inclusive em São Paulo, e nós vamos chegando ao que chamam de point of no return, ponto
em que não tem volta. Quer dizer, passou de um determinado ponto, não tem volta. É o avião decolando. Quando ele vai decolar, quando ele passa de uma determinada velocidade, ele tem que levantar voo, não tem mais jeito. Um editorial do Estadão: democracia não é bem isso. Câmara tem legitimidade não só para manter a criminalização do aborto, como, se quiser agravar a pena a ele cominada. Se quiser agravar a pena a ele cominada. Mas deve ter coragem de decidir seguindo o devido rito democrático. O que é? O rito foi democrático, mas é uma coisa surpreendente, né? Quer dizer, tem esse sentido de desaforo contra o Supremo, que é você eliminar etapas, votar urgência, eles votaram, é democrático, mas é usar uma arma de apressamento de um debate ou de um projeto menos importante, que pode prescindir de passar pelas comissões, aí ganha tempo, e ser aprovado pelo Congresso. Não, aí não. Aí eles estão eliminando fases importantes do debate sobre uma questão que é o aborto, que é uma questão muito importante. Não pode eliminar o debate dessa maneira. Eu sou contra o aborto. Ainda tolero o aborto legal e acho que deve sofrer algumas modificações. Mas reconheço que há uma boa representativa parcela da sociedade que é a favor. Então isso é uma situação gravemente polêmica. Decide sobre vidas, desculpe. Então, não pode ser resolvido a toque de caixa. Não pode ser resolvido a toque de caixa. Tem que discutir exaustivamente, ouvir técnicos, ouvir especialistas, médicos, psiquiatras, policiais. Então, você tem que formar, não pode aprovar, não vai passar pelas comissões e tal. Que pressa é essa num assunto tão grave para toda a população, que é a questão do aborto? Desculpe, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Estão colocando a pequena política acima dos interesses da população num assunto que é importantíssimo para todos nós. Novos problemas, velhas práticas no ensino superior. Ante pressões de grevistas das instituições federais de ensino, o governo adia soluções de longo prazo e responde com os artifícios de sempre: mais obras e mais concessão de bolsas. É uma crítica ao posicionamento do presidente da República com relação a essa greve de professores, etc., etc. Tem um artigo em busca das alternativas ao PNE. Lula mantém indefinida a permanência de Juscelino. Só ele sabe a verdade. O Lula ontem exuberou nessa. Só ele sabe a verdade. Ele que tem que dizer se é culpado ou não, se é culpado sai, se não é culpado tem que se defender e tal. Presidente diz que após voltar da reunião do G7, terá uma conversa franca com o ministro das Comunicações, indiciado pela PF. Fragilidade da base no Congresso pesa na decisão. Aí, se ele demitiu o ministro, que é um correligionário fiel a ele, que mexe, que
procura unir o partido, tenta unir a União em torno do Lula, União Brasil, e não consegue, mas tenta. E aí consegue um pouquinho. O Lula não gostaria de mexer nele, mas tem uma promessa, né? E aí dizer que tem que esperar o fim do julgamento com as provas que estão jogadas aí, não é. A polícia não inventou. Polícia não inventou. Lula de mãos atadas, é um editorialzinho do Estado, indiciamento do senhor Juscelino Filho, diz mais sobre um governo fraco do que sobre o ministro. Essa explicação de por que o Lula não demite o Juscelino. Lançado pelo PSDB, Datena critica a licitação feita na gestão de Bruno Covas. Apresentador, pela quinta vez, flerta com a possibilidade de concorrer agora pela sigla Tucano em São Paulo. Ele promete ir até o fim. Aí o Datena tem uma frase dele aqui, é o Estadão. Pelo jeito vai sair na urna a cara do Lula ou do Bolsonaro. Quem vai governar a cidade de São Paulo não vai ser nenhum deles. Datena prometendo braço forte. Aí tem uma frase aqui. Nasce aqui hoje o embrião de um projeto importante para governar São Paulo. Mas nasce aqui hoje, junto com Datena, um projeto para liderar o Brasil, disse Aécio Neves. O PSDB terá candidato a prefeito em 120 das 645 cidades paulistanas. Aí teve um monte de gente importante dentre os tucanos, você vê que teve o Aécio, enfim. Nos bastidores, a análise do Estadão. Nos bastidores, o partido, mesmo os mais otimistas, admitem que Datena é imprevisível. A pré-candidatura precisa ser confirmada pela convenção partidária, realizada entre o fim de julho e o início de agosto. No lançamento, o apresentador disse não ter medo de ser prefeito e que fará campanha sem colete à prova de bala. Vou fazer com o peito aberto. Atira aqui, afirmou, apontando para o próprio peito. Se me deixarem de cadeira de rodas, eu termino a campanha de cadeira de rodas e ganho. Olha, eu convivi um bom tempo com o Datena, trabalhando em algumas emissoras de TV que ele trabalhou ao mesmo tempo. Gosto do Datena, ele é meu amigo, e eu não gostaria que ele fosse candidato, não porque ele não é capaz, não porque, enfim, todas as histórias de que ele pode desistir, tem estupim curto, por causa dele, Datena. Se ele quiser fazer algo pela população, ele tem no programa dele uma tribuna que, olha, é um canhão mais forte que a Prefeitura de São Paulo. Enfim, agora, quem decide é ele. Aí tem uma notícia aqui que o ex-ministro Aloysio Nunes e a mãe de prefeito tucano deixam o partido. Quem é essa mãe? Também ontem a desfiliação da mãe do ex-prefeito Bruno Covas, morto em decorrência de um câncer em 2021. Na carta de desfiliação encaminhada ao Diretório de Santos, Renata Covas não justificou o pedido. Ela, contudo, apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, originalmente vice do seu filho. Tem um dirigente aqui que era do PROS, né? Eurípides Júnior, atual presidente do Solidariedade, que era o PROS,
é investigado por desvio de verba pública e está foragido. Problema. G7 usará juros de ativos russos para empréstimo de 50 bilhões a Kiev. Vocês vão pegar o dinheiro da Rússia, que está travado nos bancos, né, com castigo a Moscou, e vão usar para financiar o Zelensky na guerra dele. E o Lula disse uma frase de novo infeliz, que o Brasil é da paz, blá, 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 e que Putin e Zelensky gostam da guerra. Mais uma vez, ele coloca no mesmo plano invasor e invadido. Putin invadiu a Rússia. O Zelensky não demonstra apreço, amor pela guerra, como o Lula coloca. O Zelensky é vítima. Ele está defendendo o seu país, a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, que tomou parte do seu território. Que história é essa de colocar os dois em mesmo plano? O Zelensky tem todo o direito de se defender e de atacar a Rússia. A Rússia tomou a iniciativa nesse delírio de Putin de ter um império, né, que faz tremer os países do oeste da Europa, né, faz tremer a Suécia, a Dinamarca, enfim, países a Polônia, a Hungria, todo mundo tem medo da Rússia, Letônia, Lituânia, Finlândia, já tiveram pressões, a maioria deles, históricas com a Rússia. E a Rússia, tudo indica, né, quer restaurar esse império. E começa com a Ucrânia, e o pessoal acha que depois da Ucrânia vem mais gente para frente. E aí, ontem, não é um pacto, mas assinaram lá um acordo, o Biden, no sentido de subsidiar, né, o presidente da Ucrânia. Aí tem um artigo do Fábio Jambiage, que é um respeitado economista, é um artigo de pensamento longo, só vou dar uma frase. O título é Previdência, um novo começo. A Previdência está gastando cada vez mais, tem que dar uma solução para esse problema. Senão vai acabar gastando todo o orçamento, não vai sobrar nada para qualquer outra coisa. É necessário dar um primeiro passo para que ocorra uma discussão intensa e criar condições políticas para aprovar uma reforma. Eu mostrei o Globo, mostrei. Agora eu queria mostrar o Haaretz, que é um jornal israelense de oposição, que eu tenho traduzido aqui, ó. Quer ver? Dia de guerra, Israel-Hamas, dia 252. Olha, as manifestações contra a guerra, manifestações em Israel, para um acordo e tal. Não, toda política não é sobre Gaza, sionistas e antissemitas. Ministro da Defesa critica França por desrespeitar descaradamente atrocidades do Hamas e descarta aderir a uma iniciativa do presidente Macron para desanuviar tensões com o Líbano. A IDF, as Forças de Defesa de Israel, lançou 16 drones no norte de Israel nas últimas 72 horas, 11 interceptados. G7 alerta Irã
sobre escalada do programa nuclear. E chefe do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel diz que a operação de Rafah continuará até que todos os objetivos sejam alcançados. E dezenas de foguetes disparados contra o norte de Israel no terceiro dia de bombardeios do Hezbollah, casas atingidas. Está aqui uma foto e tal. Estamos chegando ao final, né? Rápido, passou rápido. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O Naim. Tem o crime, a morte do Naim, encontrado morto na casa dele, tem uma série de dúvidas. Foi uma noite que ele esteve com a mulher dele na casa dele, ela fez um jantarzinho para uma reconciliação, eles estavam separados. A polícia diz que ela não é suspeita, que o crime é suspeito, que a morte é suspeita e que precisa apurar com todos os exames, perícias, etc., para saber do que ele morreu. Aí vamos contar para vocês quem tomou café com a gente, que é um grande prazer. A Tânia Cristina, Clara Sverner, Sverner, Marcos Cidreira, Marcelo Faz, Renata Cupari, Jupira de Oliveira, Eric Faria, Dorocili Madalena, Inaldo Barreto, Dinorá Feliciano, Clédia Helena, Cida Pivoto, Tícius Godoy, José Prado, Edni Arruda, Lupércio Lima de Olinda, Maria Celina de Guaratinguetá, Marília Oliveira de Florianópolis, Marco Aurélio do Rio Grande do Sul e Carlos Chagas de Filadélfia, Estados Unidos. Pessoal, um bom fim de semana. Tem ameaça de chuva no Rio Grande do Sul, enquanto limpam as cidades e tentam voltar às suas casas, os gaúchos ouvem esta ameaça e seja lá o que Deus quiser, mas tem que ter uma presença humana e positiva no sentido de evitar as consequências destas catástrofes. Muito bom dia.